Você quer saber quando alguém começa a te desejar de verdade? É no exato momento em que você decide dar um basta. Quando você para de correr atrás e volta sua energia para si mesmo. De repente, o silêncio que você deixa se transforma em eco na mente deles. Eles sentem o peso da sua ausência, o vazio que antes ignorava. E o que era indiferença vira desespero. Agora é ela quem te persegue. Mas isso não é magia, é poder. O poder de quem se afastou e fez o outro sentir o preço de te perder. Antes, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos aos ensinamentos. Número 10. O silêncio que incomoda e seduz. Você quer saber o que realmente faz alguém te desejar loucamente? Não são palavras, não são gestos, nem demonstrações desesperadas de carinho. É o silêncio. O silêncio é a arma mais poderosa que existe quando você o domina. Ele cria mistério, desconforto e curiosidade. Quando você para de correr atrás, de se explicar, de tentar provar o seu valor, o outro é forçado a confrontar algo que ele nunca quis encarar. O peso da sua ausência. Ele começa a se perguntar por que você sumiu, por que não responde mais, por que parece não se importar. E essa dúvida é o início do tormento. O ser humano deseja aquilo que não entende, aquilo que não pode controlar. E quando você se cala, você se torna um enigma. De repente, o jogo vira. O que antes era previsível se torna intrigante. O que era comum vira raro. E o que era garantido, agora parece impossível de alcançar. O estoico entende isso profundamente. O poder está em não reagir. Enquanto o outro se perde em emoções, você permanece firme, frio, inabalável. O silêncio, que antes parecia fraqueza, se transforma em presença invisível. Ele vai sentir o seu nome ecoando dentro da cabeça dele. Vai lembrar do som da sua voz, do jeito que você o olhava, da segurança que sentia ao seu lado. Tudo isso agora perdido, e é nesse vazio que nasce o desejo. O silêncio não é ausência, é domínio. É o espaço onde o outro começa a te imaginar, a te idealizar, a te querer novamente. Não porque você pediu, mas porque você se tornou o que ele não pode mais ter. Número 9. O poder do desaparecimento. Desaparecer é uma arte. É a decisão consciente de sair de cena. Não por orgulho, mas por poder. Quando você some, você tira o outro da zona de conforto e o força a encarar o próprio vazio. O desaparecimento não é fuga, é estratégia. É o momento em que você deixa de ser opção e se torna ausência. E nenhuma ausência passa despercebida quando foi preenchida por algo verdadeiro. No início, o outro vai fingir que não ligou, que está tudo bem, que seguiu em frente. Mas o tempo vai revelar a verdade. A sua falta começa a incomodar. Ele vai abrir o celular e perceber que não há mais mensagem sua. Vai olhar o feed e notar que você não aparece mais. Vai sentir falta até daquilo que dizia não suportar. E esse é o ponto exato em que o jogo vira. O estoico entende que sumir é um gesto de autocontrole, de quem não precisa provar mais nada. Quando você se afasta, você devolve o peso das escolhas a quem te perdeu. E o outro, sem perceber, começa a buscar sinais de você em tudo. Nas músicas, nos lugares, nas lembranças. O desejo nasce no silêncio, mas cresce na distância. A ausência se torna presença constante dentro da mente dele. Ele tenta ocupar o espaço que você deixou, mas nada preenche, porque o que te tornava único não era a sua presença física, era a sua energia, sua calma, sua firmeza. Quando você desaparece, essa energia se torna escassa, e tudo que é escasso é desejado. É assim que o desaparecimento se transforma em poder. Você não precisa fazer nada, apenas deixar que a falta fale por você. E no momento em que ele perceber o quanto sente sua ausência, será tarde demais. Porque você já aprendeu que quem precisa sumir para ser valorizado nunca mais deve voltar do mesmo jeito. Número 8. O mistério que desperta o desejo. O ser humano é movido pelo mistério. O que é previsível perde a graça. O que é óbvio deixa de ser atraente. É por isso que quando você se torna um livro aberto, o outro para de ler. Mas quando você se torna um enigma, cada gesto seu passa a ser analisado. Cada ausência vira um sinal. Cada silêncio uma provocação. O mistério é a chama que o estoico aprende a dominar. Ele não entrega tudo, não mostra suas cartas, não busca aprovação. Ele deixa que o outro se pergunte quem ele é, o que sente, o que pensa. E é nesse espaço de incerteza que o desejo começa a crescer.
Quando você está sempre disponível, o outro se sente no controle. Mas quando você some sem explicação, muda o ritmo, não responde de imediato. O poder muda de mãos. A mente dele começa a te buscar, a tentar decifrar o que está acontecendo. E quanto mais ele pensa, mais envolvido fica. O desejo nasce do desconhecido, da falta de respostas, da curiosidade. E o estoico usa isso sem manipular. Ele apenas vive sua verdade, com calma, sem pressa, sem a necessidade de provar valor. O mistério não é joguinho, é postura. É saber que nem tudo precisa ser dito, que nem todo sentimento precisa ser exposto, que o silêncio também comunica. Enquanto o outro se perde tentando te entender, você cresce em valor. Cada traço seu, antes banal, se torna fascinante. O que era simples agora é desejado. E quando finalmente te olham de novo, não veem mais a mesma pessoa. Veem alguém que não precisam, mas que querem desesperadamente. Esse é o poder do mistério. Fazer o outro desejar o que não consegue decifrar. Número 7. O domínio das emoções. Nada é mais sedutor do que alguém que domina a si mesmo. O controle emocional é a verdadeira marca do poder silencioso. Enquanto a maioria reage e se desespera, implora por atenção ou validação, o estoico permanece sereno. Ele entende que perder o controle é entregar o próprio valor nas mãos do outro. Por isso, quando você domina suas emoções, você se torna imprevisível. E o imprevisível desperta fascínio. O outro espera te ver reagir, te ver sofrer, te ver buscar respostas. Mas quando percebe que você está em paz, algo dentro dele começa a se agitar. O seu autocontrole se torna um espelho que expõe a imaturidade do outro. Ele percebe que você não precisa mais provar nada, que não depende mais de reação, de afeto, de presença. E é exatamente isso que o enlouquece. O ser humano deseja o que o desafia, o que parece inalcançável. E alguém emocionalmente estável é tudo o que o instável mais teme, e ao mesmo tempo, mais deseja. O domínio das emoções é o que separa os fortes dos carentes. Enquanto o mundo se perde em impulsos, o estoico observa, entende e escolhe seu silêncio. Ele não busca vencer o outro, busca vencer a si mesmo. E ao fazer isso, se torna irresistível. Porque o que mais atrai não é o corpo, nem as palavras, é a energia de quem está completo. Quando você não precisa de ninguém, todos querem estar perto de você. Quando você domina o que sente, começa a dominar o que o outro sente por você. E é nesse ponto que o desejo nasce, cresce e se transforma em obsessão. Porque quem controla as próprias emoções, controla o ritmo do jogo. E quem mantém a calma enquanto o outro se perde, sempre vence. Número 6. O poder de se tornar inatingível. Chega um momento em que você para de tentar provar seu valor e simplesmente passa a ser o valor. Esse é o estágio mais alto do estoicismo, o ponto em que nada externo te abala. E é justamente aí que o desejo do outro explode, porque o ser humano é atraído pelo que não pode possuir. Quando você se torna inatingível, quando não reage, não implora, não demonstra carência, você quebra a lógica emocional de quem acreditava te ter nas mãos. A pessoa espera que você volte, que sinta falta, que se desespere. Mas você segue em frente, firme, sereno, em paz, e essa tranquilidade o destrói. O que antes era jogo agora virou perda real. Ele começa a perceber que você mudou, que não é mais o mesmo, que algo dentro de você se libertou. E é essa liberdade que desperta o desejo mais forte de todos, o de reconquistar o que não se pode mais controlar. O estoico entende que o verdadeiro poder não está em ter alguém, mas em não precisar de ninguém. Quando você se torna completo por dentro, passa a ser admirado por fora. Sua energia muda, seu olhar muda, sua presença impõe respeito. O outro sente, mesmo à distância, que perdeu o acesso ao seu mundo interior, e isso o consome. Ele tenta te provocar, tenta te chamar a atenção, tenta reviver o que vocês foram. Mas nada funciona, porque agora você é inatingível. Não porque construiu muros, mas porque construiu paz. E quem encontra paz se torna irresistível, porque é raro, porque é forte, porque é livre. Então, quando você parar de correr atrás, quando entender que nada fora de você define o seu valor, o jogo termina. E é nesse instante que o outro, tomado pela ausência, pela dúvida e pela saudade, finalmente te deseja mais do que nunca. Porque o verdadeiro desejo nasce quando você se torna aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Número 5. O retorno do imperturbável.
O verdadeiro poder não está em sumir para sempre, mas em voltar diferente. O retorno do imperturbável é o momento em que o silêncio e o distanciamento se transformam em presença firme, calma e impossível de ignorar. Você não volta para provar nada, nem para buscar vingança. Você volta porque se reconstruiu. A pessoa que um dia te subestimou agora se depara com alguém que não precisa mais de aprovação, que não sente necessidade de explicar o que viveu. E isso é devastador. Ela esperava reencontrar a antiga versão sua, carente, acessível, dependente, mas o que encontra é serenidade. Um olhar que não pede nada, um tom de voz que não treme, uma energia que não implora. Esse é o ponto em que o jogo vira completamente. O desejo nasce quando o outro percebe que perdeu o poder de te afetar. O que antes te desestabilizava, agora não te toca. O que antes te feria, agora te fortalece. E o outro, confuso, começa a sentir aquilo que você já superou. A falta. Cada gesto seu vira um lembrete de tudo o que ele não soube valorizar. Cada palavra dita com calma é uma ferida aberta na consciência de quem um dia te teve e não soube cuidar. E o mais curioso é que você não precisa fazer nada. Só o fato de estar bem, em paz, focado no seu caminho, já basta para despertar o arrependimento e o desejo no outro. O imperturbável é magnético, porque ele não precisa de atenção, ele atrai atenção. O estoico que retorna não busca reconciliação, busca equilíbrio. E é esse equilíbrio que o torna irresistível. Porque nada é mais fascinante do que alguém que poderia se vingar, mas escolhe a paz. Que poderia se explicar, mas escolhe o silêncio. Que poderia correr atrás, mas escolhe seguir em frente. O retorno do imperturbável é o ápice do domínio interior e o início da obsessão do outro. Porque quem não se abala é impossível de esquecer. Número 4. O valor que nasce do desapego. Nada desperta mais desejo do que o desapego verdadeiro. Quando você solta, quando para de insistir, quando deixa o destino seguir seu curso, algo muda dentro e fora de você. O estoico entende que o amor, o respeito e o desejo não podem ser forçados. Eles só florescem na liberdade. O desapego é o ponto de virada, silencioso que transforma quem você é. Ele te tira da posição de quem pede e te coloca na posição de quem escolhe. Quando você finalmente entende que não precisa que ninguém te queira para ser completo, o universo inteiro muda a forma como te trata. O outro que um dia se sentiu seguro demais, agora sente medo. Medo de não ser lembrado, medo de ter te perdido, medo de não ter mais poder sobre você. O desapego é a sua libertação, mas é também o início do desespero do outro. Ele percebe que não te controla mais, que não dita o ritmo, que suas emoções não giram mais em torno dele. E é aí que o desejo se intensifica, porque o ser humano sempre quer o que não domina. Enquanto você vivia tentando agradar, ele se sentia no comando. Agora, ao ver que você não precisa mais dele, que você está bem sozinho, nasce a inquietação, a saudade e o arrependimento. Ele começa a reviver cada momento, a repassar cada palavra, a se perguntar onde te perdeu. Mas o estoico não vive de volta, vive de evolução. O desapego não é frieza, é maturidade. É quando você entende que não precisa reter o que não quer ficar. E, paradoxalmente, é exatamente esse desprendimento que te torna mais desejado. Porque o desapego é a prova mais clara de força emocional. Ele mostra que você é dono de si, que não se curva, que não se prende. E ninguém resiste a quem vive livre, em paz e pleno. O desapego não afasta. Ele atrai o que é verdadeiro e faz o falso se dissolver. Porque o valor nasce no momento em que você entende. Quem realmente te quer, te procura sem que você precise se dobrar. Número 3. O encanto de quem se torna raro. Tudo o que é raro é desejado. E quando você decide se tornar raro, não por vaidade, mas por evolução, você muda completamente a forma como o mundo te enxerga. Antes você era acessível, previsível, sempre ali. Agora você é presença seletiva, olhar firme, energia escassa. O outro, acostumado a te ter com facilidade, começa a sentir o peso do privilégio que perdeu. O que antes parecia garantido agora virou um sonho distante. E esse contraste é o que desperta o desejo mais intenso de todos. O ser humano não valoriza o que é abundante, valoriza o que é raro, o que não se encontra em qualquer lugar. O estoico entende isso profundamente.
Ele não se oferece, não se explica, não tenta convencer. Ele apenas vive em silêncio, com dignidade e foco. E esse silêncio se torna ouro. O outro começa a sentir falta da sua energia, da calma, da firmeza, da presença. Tenta te provocar, tenta te medir, tenta te decifrar, mas já é tarde, porque agora você aprendeu a se tornar raro. E o raro não se entrega. Se permite ser encontrado. O encanto está em não precisar ser notado para ser lembrado. Está em não buscar atenção, mas recebê-la naturalmente. O raro atrai porque transmite segurança, paz, valor. Enquanto o mundo grita por aprovação, o estoico permanece quieto, inteiro, autossuficiente. E é essa diferença que o torna magnético. O outro sente isso. Sente que você não precisa mais de ninguém e, por isso, passa a querer você mais do que nunca. O encanto de quem se torna raro está na energia de quem não implora, não disputa, não se compara. Está na leveza de quem sabe o próprio valor. Você não mudou para provocar, mudou para evoluir. E é exatamente isso que faz o outro te desejar loucamente. Porque o raro é irresistível. E quem aprende a ser raro nunca mais volta a ser comum. Número 2. O jogo invisível do desejo. Existe um jogo silencioso que poucos percebem, mas que todos sentem. O jogo do desejo invisível. Você não precisa gritar, implorar ou mostrar seu valor. Você apenas joga pelas regras da ausência, do mistério, do autocontrole. O outro se torna seu próprio carrasco, preso entre o que quer e o que não pode ter. Cada gesto seu, cada escolha de se afastar ou permanecer neutro é uma jogada silenciosa que faz o outro se consumir de dúvidas e arrependimento. Ele tenta prever seus passos, adivinhar suas intenções, controlar o que não tem controle. Mas você não reage, não cede, não explica. O estoico entende que o desejo nasce do contraste entre presença e ausência, entre poder e vulnerabilidade. Quando você se coloca fora do alcance, mesmo que emocionalmente próximo, o outro sente a necessidade de correr atrás. É instinto. O que parece escapar torna-se valioso. E enquanto ele busca entender seu comportamento, você cresce, evolui, se fortalece. Cada tentativa dele de se aproximar só aumenta o fascínio, porque você permanece firme, sereno e inatingível. O jogo invisível é silencioso, mas devastador. Quem o domina não apenas provoca desejo, mas transforma o outro em espectador impotente da própria obsessão. O mais poderoso de tudo é que você não precisa manipular nada, apenas viver sua verdade e deixar que a ausência, o autocontrole e a calma façam todo o trabalho. No final, o desejo não é criado por palavras, mas por quem você se tornou enquanto ele ainda tentava te entender. Número 1. A transformação que se torna irresistível. O desejo não nasce de você mudar para agradar alguém, ele nasce de você mudar para si mesmo. Quando você transforma sua vida, seu foco, seu corpo, sua mente e suas emoções, algo inacreditável acontece. Você se torna irresistível sem esforço. O outro começa a perceber que a pessoa que conhecia não existe mais, e que o que restou é alguém que não depende de aprovação, alguém completo, forte e seguro. Cada passo seu em direção ao crescimento é como um farol que ilumina a ausência de quem não soube te valorizar. Ele sente falta de cada detalhe, de cada momento que antes parecia banal, mas que agora tem significado. O estoico entende que a transformação é silenciosa, mas devastadora. Você muda para se libertar, não para provocar. E é exatamente essa liberdade que faz o outro te desejar loucamente. Ele tenta chamar sua atenção, tenta medir sua reação, tenta recuperar o que perdeu, mas nada funciona. Porque o que ele quer agora não é você como era antes. É o poder, a energia e a presença que você se tornou. Você não corre atrás, não implora, não se explica. Apenas vive a vida de quem sabe seu valor e não se dobra. E é essa consistência, essa força silenciosa, esse autocontrole absoluto que cria desejo. O outro percebe que perdeu a oportunidade de estar com alguém que não se entrega a qualquer um e sente saudade de algo que não consegue mais alcançar. Transformação verdadeira gera poder, e poder gera desejo. Quem se transforma se torna um enigma, um desafio, um prêmio inalcançável. E é exatamente isso que ninguém consegue resistir. Porque quando você muda para evoluir, você não apenas cresce, você conquista o mundo. E o mundo finalmente te deseja. Se você quer dominar o estoicismo,
e aprender a conquistar respeito, desejo e poder silencioso. Inscreva-se no canal agora e não perca nenhum segredo. Ative o sininho para receber cada vídeo e transformar sua vida passo a passo. Este é o momento de se tornar inabalável. Junte-se a nós.